Vamos então dar início ao nosso estudo dessa manhã. Nós vamos falar, nós já oramos, né? Nós vamos falar sobre a justiça de Cristo, que é o tema geral da Campal. A justiça de Cristo no livro de Romanos. Como eu falei para vocês, o livro de Romanos é um livro especial. É um livro que fala sobre esse tema tão tremendo da justiça de Cristo, que é um tema que, como diz a palavra do Senhor, nós vamos ver agora, nós vamos estudar hoje sobre o capítulo 2, né? Ontem o Jonathan começou a falar do capítulo 1 e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Agora eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto da Review, de 23 de dezembro de 1890. Aqui fala, o interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros assuntos. Qual é o assunto? Cristo, justiça nossa. Então é esse tema que vai ser durante toda a Campal, é esse tema que tem que estar entronizado na nossa mente, é esse tema que a gente tem que pensar todo dia. Olha o que fala o texto de Salmo 71, 15, 16 e 24. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo o dia, pois não conheço a sua grandeza. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. A minha língua falará da tua justiça todo o dia. Então esse é o tema da nossa meditação. Esse é o tema que nós devemos fixar as nossas mentes. Por isso que nós escolhemos esse tema para compartilhar com vocês durante essa Campal. Mas vamos lá, vamos estudar Romanos capítulo 2. Para a gente entender o que fala Romanos capítulo 2, nós temos que relembrar o que Romanos 1 falou. Romanos 1, ele é resumido, pode ser resumido como a condição do homem sem Deus. Ali fala, no capítulo 1, o ser humano, quando ele está voltado para a carne, quando a mente dele é carnal e não espiritual, quando as obras da carne afloram e predominam. Isso está falando Romanos 1. Mas por que isso? Por que a condição do homem é sem Deus, do homem no capítulo 1? Por causa da incredulidade e exaltação própria. Em vez de dar glória a Deus, os homens relatados ali no capítulo 1, eles exaltavam a eles próprios. Vocês lembram muito bem dos textos que falam sobre isso, lá no capítulo 1, né? Então, a incredulidade. E nós podemos cair no mesmo pecado, porque é a incredulidade, é a insubordinação, é a sensualidade, é a imoralidade que o povo de Canaã terrestre deixou de entrar na Canaã celestial. E é por causa dos mesmos pecados que nós estamos ainda aqui, andando nessa terra. E se esses pecados continuarem na nossa vida, nós não vamos adentrar a Canaã celestial. Isso é muito sério. Então hoje nós vamos começar, a partir de ontem, né? Nós já começamos a partir de ontem a aprender como nos apropriar da justiça de Cristo, que é dada, é oferecida, é de graça. Você não precisa fazer nada para obter essa justiça de Cristo. Vamos lá. O oposto da incredulidade e da exaltação própria é exatamente o que a gente precisa desenvolver, que é o quê? A fé e a humildade. A fé e a humildade vocês conseguem através de Cristo, porque quando a gente fala assim, nós conseguimos, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Deus me dá poder, Deus não dá poder não, gente. Ele é o poder, é Ele que faz. O que a gente tem que fazer é o quê? Se submeter. Senhor, faça em mim a sua obra. É assim que funciona com a justiça de Cristo. Então, vamos avançar aqui, mas eu queria primeiro mostrar em Romanos 10, de 1 a 3, fala assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então aqui está muito claro que a justiça não é própria. Aqui está muito claro que a justiça vem de quem?
de Deus. E qual era o problema desses irmãos daquela época ali que Paulo está citando? Eles se confiavam nas suas próprias justiças. E eles tinham entendimento de Deus, mas eles não tinham, eles tinham zelo, mas não com entendimento. E Isaías 54:17 fala assim: essa é a herança do Senhor e a sua justiça, que de quem procede? De mim. Então, mais uma vez, Deus fala que a justiça procede dele, diz o Senhor. Então, o Israel literal, ele buscou a justiça da lei. Ele guardava a lei, era certinho na lei, era certinho nas regras, andava na linha. Mas tinha a justiça de Cristo? Não. Não alcançou a justiça de Deus porque não seguiu pela fé, mas pelas obras de quem? Da lei. Por isso, os gentios lhe tomaram a dianteira ao seguir a justiça de modo acertado, isto é, pela fé. Então, quem não é judeu, Paulo fala que é quem? Gentio. E muitos gentios alcançaram a promessa da justiça, por quê? Eles entenderam que é pela fé e não pelas obras. E hoje acontece a mesma história. Nós queremos andar certinhos, nós queremos agradar a Deus com o nosso vestuário, nós queremos agradar a Deus com o nosso alimentar, nós queremos agradar a Deus porque oramos no campo e estamos achando que isso é fazer justiça. Não, nada do que a gente faz é bom. Nós não somos bons. O nosso coração é desesperadamente perverso. Tudo que a gente faz, se nós fizermos algo de bom, provém de quem? De Deus. É Deus agindo em nós. Qualquer ato de bondade não é meritório nosso. São os méritos de Cristo em nós. É Ele que faz as obras em nós. Então, nós temos dois caminhos. A incredulidade e a fé. Vamos ver qual caminho nós vamos escolher? Se nós seguirmos a incredulidade, vai ser o quê? Exaltação própria, o ego, que vai estar aflorado. Isso vai levantar o quê? A vaidade. É como o fariseu que dizia, eu faço, eu sou melhor que o publicano, porque eu dou o dízimo, porque eu me visto correta, porque eu sou vegano. A história não se repete, gente? Vaidade, isso não glorifica a Deus, e sim ao homem. E sem fé, qual vai ser a consequência? Trevas, idolatria. Mas nós não vamos escolher esse caminho da carne. Nós não vamos escolher o caminho de Satanás. Nós vamos escolher o caminho de Deus, que é o quê? A fé. O que é fé? Se apossar daquilo que ter certeza que vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é certa. Ela não volta atrás. A palavra é real. Então, nós temos que crer nisso. E quando a gente tem fé, nós estamos exaltando quem? A nós mesmos ou a Deus? A Deus. E isso é o quê? Humildade. É abater a nossa glória ao pó. Né? E é exaltar a glória de Deus. Isso vai glorificar a Deus. A fé em Cristo é a fé que vai conduzir à obediência voluntária. Vocês lembram de um texto de Gênesis 17:1, que Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Amém. Como que a gente consegue ser perfeito? Andando na presença dele. Mas a gente quer fazer o contrário. A gente quer ser perfeito para andar na presença de Deus. Vai conseguir? Nunca. Sabe o que a irmã White fala? Está tentando uma impossibilidade. A gente quer andar perfeito, quer comer perfeito, quer fazer tudo perfeito. O Senhor está se agradando de mim, porque eu estou fazendo tudo certinho. Miserável homem que sou. Nós vamos clamar assim. É quando estamos ligados em Cristo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Não é estar ligado em Cristo hoje e estar ligado em Cristo daqui a 15 dias. É dia a dia, é hora a hora, é minuto a minuto. Aí sim, as obras da justiça de Cristo aparecem em nós. Amém. Então, Romanos 2, a gente pode intitular como a justiça genuína. Então, qual é a justiça verdadeira? A de Deus, né? Essa que é a verdadeira. Mas nós precisamos, primeiro, antes de entrar nos versículos,
nós precisamos ver alguns conceitos. Primeiro, a religião de Cristo não apenas torna conhecido o que é certo, mas ela nos capacita a fazer o que é bom e o que é certo, através da justiça de Cristo. A ciência moral sem Jesus Cristo é o quê? Imoralidade, é pecado. Então a gente vê o mundo falando de moralidade, né? Fala da ciência moral. Isso é pecado. Não existe moralidade sem Deus. Somente Deus é que coloca a moralidade em nós. Vamos ver aqui. Terceiro, as obras da carne, claramente declaradas na última parte de Romanos 1, são manifestas em todos os indivíduos que não se converteram a Cristo. Então vocês vão ver Paulo chamando de pagãos. Então, os não-judeus ou pagãos ou gentios, vai estar no mesmo grupo, tá? Vai ser essa linguagem que Paulo vai usar. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Como a gente gosta desse texto, né? Dessa frase. Ah, Deus não faz acepção de pessoas. Ele pensa em mim, pensa no outro, pensa no chinês, no japonês, no branco, no negro. Ele é maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas. Agora, Paulo vai mostrar a dura realidade. Ele não faz acepção de pessoas também no julgamento. Assim como ele julga o pagão, o ímpio ou o gentio, que não aceitou ele como Salvador, da mesma forma, ele julga o judeu ou o cristão ou o adventista. Não há acepção no julgamento de Deus. Nós não temos vantagens no momento do julgamento, porque às vezes a gente pensa que estamos dentro dos muros de Israel, que estamos protegidos. Ah, Deus vai considerar o meu coração. Não é assim que a gente pensa? E ele condena as obras da carne em nós da mesma forma e nos mostra que não somos melhores dos que as que praticam abertamente essas obras da carne. Não há diferença. E o quinto conceito é que dois grandes pecados dos judeus, que a gente vai botar em aspas, porque a gente vai ver aqui quem são os verdadeiros judeus que Paulo está falando. Não são os judeus literais, mas são os cristãos. Já já a gente vai ver. Os dois grandes pecados, cegueira, porque fracassam em ver sua própria condenação quando condenam os outros. Vocês não lembram dos laodiceanos? Como dizia a Laodiceia, rico sou e de nada tenho falta. Eu sou tudo, eu sei tudo, não é assim? E muitas vezes nós nos orgulhamos, eu sou da igreja verdadeira. Não conhecem esses chavões, essas frases? É a doutrina perfeita. A igreja que está em mais de 250 países do mundo e o orgulho farisaico se aflora em nós. Cegueira e hipocrisia, porque julgam os outros tão pecadores quanto eles. Então, eles são pecadores, mas julgam que os outros são pecadores. Então, Romanos 2:1 fala, portanto, és inexcusável quando julgas. O que é inexcusável? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o quê? O mesmo. Que homem é esse aí? É o gentio ou é o judeu? Esse homem que está julgando o outro que faz errado. É o judeu. É o cristão ou é o ímpio de fora? É o adventista ou é o de outra denominação? Romanos 2:3 fala assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? O que Deus está falando? Você que se diz cristão, está julgando aquele de fora que está fazendo coisa errada, você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Não. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas no julgamento. Eu vou falar uma coisa mais grave ainda. Nós estamos numa condição pior. Por quê? Porque sabemos, conhecemos a verdade e negligenciamos. Então, os judeus julgavam os pagãos
de praticarem as obras da carne, mas eles mesmos não escapariam dos juízos de Deus. Então, a essência de Romanos 2 é: Deus não faz acepção de pessoas. Ele retribuirá a cada homem de acordo com as suas ações. E no julgamento, nada é levado em conta a não ser o quê? As obras dos homens. Então, Deus vai retribuir conforme o quê? O nosso procedimento. Tudo depende das escolhas que fazemos. Não existe, gente, ninguém em cima do muro. Nós só temos duas opções, dois caminhos. Ou seguimos o caminho de Deus, ou seguimos o caminho de Satanás. Ou temos a mente de Cristo, ou temos a mente de Satanás. Ou temos uma mente carnal, ou temos uma mente espiritual. E a mornidão característica de Laodiceia é aquela que uma hora está lá, outra hora está cá. Eu quero fazer as coisas de Deus, mas o que eu quero, eu não consigo fazer. Isso o Ivanzinho vai falar em Homem de Romanos 7, quando ele mostrar quem é esse homem de Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer é esse que faço. Miserável homem que sou. Vamos ver essa luta. Eis que cedo venho, Jesus fala, e comigo está o quê? A minha recompensa para dar a cada um de que forma? Segundo as suas obras. Então nós vamos ser julgados em cima de quê? Das obras que nós vamos apresentar. Nossas obras? São as nossas obras? Não. Se for por nossas obras, nós estamos perdidos. Porque as nossas obras não são nada. Pois o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com seus anjos. Então, ele recompensará cada um de acordo com as suas obras, ou com seu procedimento, ou com as suas escolhas. Então, nós vamos agora analisar o lado dos incrédulos, chamados aqui de pagãos ou gentios. Então, vamos pensar como pensavam os de fora. Vamos lá. Acompanhem a linha de raciocínio, porque Paulo é um pouquinho complicado de entender, né? A própria palavra fala, né? Por isso que nós temos que tentar mergulhar na mente dele, o que ele estava querendo dizer. Então, a primeira coisa, Deus, mediante a criação, deu-se a conhecer a toda a alma. Então, se Deus deu-se a conhecer a toda a alma, os pagãos, ou gentios, ou incrédulos, conheceram a Deus de alguma forma? Sim ou não? Mas não é aquela frase que a gente fala assim, coitado, lá de fora não conhece, não tem luz, e Deus vai julgar de acordo com a luz que ele teve. Então ele pode até ser salvo. Não é assim que a gente fala? Mas a palavra diz que não. Hein? A palavra diz que mesmo aqueles que conheceram pouco, conheceram alguma coisa da luz, porque Deus se revelou a todos. Até o mais desgradado pagão se sente culpado e digno de morte por sua maldade. Quem está praticando o ato errado, ele sabe que está praticando o ato errado. Ele sabe. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1,32. Então, Deus se revelou de alguma forma a toda criatura. Mas agora nós vamos analisar o lado dos judeus. Judeu ou quem? Cristãos. Ou, vamos falar aqui na nossa língua, ou adventistas. Vamos ver, analisar o nosso lado. Então vamos ver quem são os judeus. Quem são os judeus? Já vimos, nós. Portanto, és indesculpável, ó homem judeu, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então, quando nós julgamos os de fora que estão fazendo coisa errada, nós estamos julgando quem? A nós mesmos. Se temos a sabedoria necessária para condenar as ações ímpias dos pagãos, então, por esse mesmo juízo, reconhecemos que estamos sem desculpas por nossas más ações. Por que a nossa situação é pior? Eles vão ser julgados com a pequena luz que tiveram, e nós com toda a luz. Por isso somos indesculpáveis. Os pagãos e suas obras, eles sabem que seus atos são dignos de morte. Se os pagãos não soubessem de sua culpa, não esperariam castigo por roubar ou matar, nem se armariam para se defender.
Ora, se aquele que está praticando algo errado, ele foge de algo que vai prendê-lo, por exemplo, por que ele foge? Porque ele sabe que fez o quê? Coisa errada. Exatamente. E podemos involuntariamente exclamar: ah, que pena que eles não tenham maior conhecimento. Porém, o apóstolo Paulo replica: tem conhecimento eles sim, ou ao menos têm a oportunidade de obtê-lo e sabem que não estão agindo bem, assim são imperdoáveis. Então, todos estão de acordo em que suas práticas são condenáveis. Então, há alguém que escapa desse juízo de Deus? Os dois lados estão complicados. Qual é a saída? Cristo é a única saída para os dois lados, né? E os pagãos sabem que são culpados, porque eles têm conhecimento. E os judeus? Praticas as próprias coisas que condenas. Está muito claro que todo aquele que sabe o bastante para condenar o mal no outro fica sem desculpa para os seus próprios pecados. Em Romanos 1, 29, em Gálatas 5, 19, 21, mostrando as obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras do coração. A gente pensa que os pecados graves são aqueles de matar, roubar, adulterar, aqueles claros que todo mundo vê. E os pecados da mente? E os pecados do coração? Quais são os pecados do coração? Inveja, ciúme, ódio, traição, impaciência, cobiça, egoísmo, vingança. Isso ninguém vê. Você pode estar sorrindo e falando mal do teu próximo. Você pode estar aparentemente feliz e estar odiando o teu irmão. São esses pecados que vão nos levar à perdição eterna. Porque aqui todo mundo sabe que a gente não tem que roubar, matar, adulterar, ou temos que honrar pai e mãe. Isso aqui é muito mais tranquilo de agir do que os pecados da mente, do coração, que precisam ser extirpados do nosso ser. E o Senhor está sondando os corações. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nada escapa dos juízos de Deus. Porque ele conhece o quê? As intenções do coração. E às vezes nós julgamos a intenção do próximo. Não é verdade? Ah, aquele irmão está fazendo isso, isso e isso, porque ele está pensando assim, assim de mim. Isso é julgar. Isso é imaginar o que ele possa estar pensando. Isso é muito grave. Mas Deus não. Ele conhece as intenções do coração. Então, a conclusão. Todos estão condenados. Todos os homens. Por quê? Todos têm a mesma natureza. Condenam outros por mais ações. Julgam que uma coisa é má, mas merecem o mesmo castigo que aqueles a quem julgam. Então, quem sabe o suficiente para condenar os males dos pagãos, está condenando a si mesmo, pois faz as mesmas coisas. Então, qual é o apelo de Paulo aqui? Não julguem, porque vocês serão julgados. Não condenem, porque senão vocês serão condenados. Porque nós estamos pegando uma prerrogativa de Deus. O ato de julgar é de quem? Por que é de Deus? Porque só Ele sabe. Só Ele conhece a mente, só Ele conhece o coração, só Ele pode julgar. Tudo aquilo que nós tentamos fazer em relação ao nosso próximo, de falar dele, nós estamos, o quê? Conjecturando. Isso é muito grave. E a gente pensa que esse pecado não vai impedir da gente ir para o céu. Vai sim. Ou a gente clama ao Senhor que tire esse pecado da nossa vida, ou a gente vai se perder dentro da igreja. Dentro do povo de Deus. Frequentemente o homem tenta desculpar os pecados aos quais se sente mais inclinado e condena o outro que cometeu o pecado aparentemente mais grave. A conclusão é que deveríamos levar as cargas dos que erram. E é tão comum a gente exultar com o pecado do próximo e comentar o pecado do próximo. Ah, o pastor fulano de tal adulterou.
Daqui a pouco esse que falou, 2 meses depois está adulterando também. E julgou o líder porque ele adulterou ou fez alguma coisa diferente. Então nós não temos que julgar, nós temos que o quê? Chorar com os que choram. Nós temos que clamar ao Senhor, gemer e suspirar pelas abominações que estão acontecendo no meio de Israel. E o que é gemer e suspirar? Orar, clamar, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e os deles. Então, em vez de nos inclinarmos a condenar, porque nós somos muito rápidos para julgar e muito tardios para amar, principalmente amar. Então, em vez de dizer, graças te dou, Deus, porque não sou como os demais homens, né, como dizia o fariseu, a gente tem que ser como o publicano. Como o publicano falou? Ah, Senhor, eu sou miserável, me perdoa. Então, assim, é colocar a nossa situação terrível diante de Deus. Então, primeiramente, quando a graça de Deus está no coração, gera ali um clamor contra o pecado. Primeira coisa, clamor contra o pecado. Mas nós não podemos parar aí. Porque clamar contra o pecado é muito fácil você subir no púlpito e anunciar o pecado dos outros. Você está o quê? Clamando contra o pecado. Mas como cristãos, nós temos que o quê? Aborrecer o pecado. Odiar o pecado. Aqueles que vão ser levados para o céu e morar num ambiente sem pecado, têm que odiar o pecado. Queridos, o pecado não pode ter mais força que a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado é irresistível, se o pecado é bom, se é bom pecar, se é gostoso pecar, tem que ser muito melhor ter a graça de Cristo. A graça tem que ser muito mais irresistível do que o pecado. Mas a gente está colocando a graça barata. Barata ainda tem um precinho, né? É baratinho. A graça é de graça. Não tem preço, não tem custo. E Jesus quer nos dar. Vocês estão entendendo que parece que a gente quer se agarrar a esse pecado e falar, eu não vou conseguir parar de pecar. Você não vai mesmo. Mas é Cristo que vai fazer você parar de pecar, porque é Ele habitando em você. São as obras de Cristo em você que faz você parar de pecar. Não são as coisas que você faz para Deus. É aquilo que Deus faz em você e por você e para você. Vocês estão entendendo? É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Nós fomos formatados na nossa mente adventista a crer que temos que fazer algo para merecer algo de Deus. Não é assim. Nada do que você faz é bom. Não é. É Cristo que é bom. Lembra do jovem que falou, bom mestre? Jesus falou, só há um que é bom, que é o Pai. Então, só Deus é bom. Então, são as obras dele em nós. E a gente vai aprofundar mais esses detalhes nas demais mensagens. Então, um agudo discernimento entre o bem e o mal e uma enérgica denúncia do pecado jamais justificarão um homem. Ah, eu estou falando pecado pelo nome. Não é assim que muitos falam? Vou falar, vou trombetar o pecado, porque o pecado é isso, é aquilo, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Aí denuncia o pecado. Isso não nos torna justos. O que nos torna justos é simplesmente aceitar a justiça de Cristo. E como que a gente aceita a justiça de Cristo? Entregando a nossa vontade, a nossa mente, o nosso querer, para que Ele possa operar em nós o querer, até o querer é Ele que opera, e o efetuar segundo a sua boa vontade. É Cristo em nós a esperança da glória, é Ele fazendo. E a gente fica assim, eu tenho que fazer, Senhor. Aprendemos assim, aprendemos errado. Nós não temos que fazer, nós temos que aceitar e aprender a se submeter. Submeter à vontade. Então, pelo contrário, essas coisas contribuem para agravar a nossa condenação. Somos rápidos para julgar e tardios para ver a nossa real condição. E Romanos 2, 2 e 3 fala, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, tu cristão, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Então tudo foi revelado a nós. Por isso somos indesculpáveis. Olha a nossa situação como é grave. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. Deus existe,
Todos concordam? Ele é a fonte da nossa existência? Sim ou não? Sim, estamos aqui por ele. Somos totalmente dependentes dele como uma criança. Assim como o bebezinho do Jabes, que tem 7 meses, da Tati, que está ali no colinho. Depende para comer, para andar, para viver. Por isso que Paulo fala que em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós dependemos dele 24 horas por dia. E o caráter de Deus deve ser a norma do juízo. Porque Deus é verdade. Nele não há injustiça. E ele se revelou a si mesmo e a sua justiça a todos os homens. E o Senhor fez notório, ele apresentou a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Logo, todo homem fica sem desculpas para o pecado. Vocês entenderam porque não há desculpa para o nosso pecado? Porque Deus se revelou. Ele mostrou a sua vontade para nós. E se nós não seguirmos com a fé nele, a sua vontade, não há desculpas para nós. Por isso que Deus julga todos os homens sem exceção. E seu juízo é de acordo com a verdade. Por isso todos aclamarão, como está em Apocalipse 16. Certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quem aclamará isso? Os salvos e os que se perderem. Até Satanás vai aclamar que Jesus, que Deus é verdadeiro juiz, que a sua justiça é perfeita. Então, o nosso conhecimento do bem e do mal não lhe será contado como justiça. Ninguém escapará do juízo de Deus. E se a classe baixa, né, que como os judeus colocam, é tida como culpável, não há escape para a classe superior, que é pior ainda a condição. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E lá em Romanos 2,4 fala assim: ou despreza, ou subestima, tu as riquezas da sua benignidade, da benignidade de Deus, que é a abundante provisão dada por ele. E a paciência, a longanimidade, que é a tolerância, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Até para nós nos arrependermos do nosso pecado, nós dependemos de quê? Da bondade de Deus. Você tem poder para se arrepender do seu pecado? Você consegue até pedir perdão a Deus pelo seu pecado? É a bondade dele concedendo o seu espírito que faz com que a pessoa se arrependa. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, é dom de Deus a todos. É impossível que alguém considere a bondade, a paciência de Deus sem humilhar-se e ser levado ao arrependimento. Porque pelas graças sois salvos mediante a fé. Não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Como eu posso operar a minha salvação? Porque Deus fala que nós temos que ser co-participantes da salvação. Como eu posso operar? Fazendo o quê? Submissão, comunhão. Então o nosso esforço não é para parar de pecar. Porque está sendo pregado por aí que nós temos que nos esforçar para parar de pecar. Nós estamos tentando uma impossibilidade. O nosso esforço é para quê? Para manter a comunhão, manter a consagração, é permitir que Cristo habite em você, porque Cristo habitando em você, são as obras de Cristo em você que fará você parar de pecar. A gente está invertendo. Eu paro de pecar para andar na presença de Deus. Não, eu ando na presença de Deus e vou parar de pecar. É assim. Então a bondade de Deus não tende a nos levar ao arrependimento. Ela faz o arrependimento. Olha que maravilha. Mas por que nem todos se arrependem? Por quê? Porque desprezam as riquezas da benignidade, a paciência e benevolência divinas e escapam da misericordiosa guia do Senhor. Então o presunçoso judeu, o presunçoso cristão, o presunçoso adventista, interpretou a bondade de Deus como garantia de imunidade para ele no juízo. Ah, Deus é tão bom que ele vai considerar a minha situação, que vai considerar a minha fala. Deus é tão bom que vai me levar para o céu mesmo eu estando em pecado. Então, ele tinha um bom conceito, um conceito positivo sobre si mesmo. Que condição é essa? Laodiceana. Qual é a condição laodiceana?
Rico sou, de nada tenho falta, né? É o orgulho, é a presunção. Quem é Laodiceia? Nós. Mas qual é a situação de Laodiceia? Grave, drástica, terrível. Vai ser salva desse jeito? Não. O que a palavra de Deus fala? És o quê? Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Que mais? Colírio para ungir os olhos e as vestiduras brancas para cobrir a nudez espiritual. Nós estamos em nudez espiritual, precisamos da justiça de Cristo. Mas todo aquele que não resistir ao Senhor será guiado com segurança ao arrependimento e salvação. Amém, irmãos? Amém. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Portanto, todos os que pecam estão acumulando ira sobre si mesmos. E Deus é verdadeiro no juízo. Então, o castigo dos ímpios será o resultado da sua própria escolha. E quem são os ímpios de acordo com 1 Coríntios 5,11? Então, todas essas características das obras da carne dizem o quê? Que são irmãos. Então, esses ímpios aí que Paulo está falando são os de dentro da igreja. É sério. Então, Deus é a única fonte da vida. Quando o homem a despreza, a consequência será o quê? A morte. Então, todos aqueles que aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o conselho de Deus, desprezaram a repreensão de Deus, comerão o fruto do seu próprio procedimento. Então, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos de sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, aquele que pensa que está bem, está perdido. Romanos 2,6 fala, a qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Olha que maravilha. Mas indignação e ira, quando que vai ser manifestada a ira de Deus? Nas pragas. Não é isso que fala Apocalipse? Ira a quem? Aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Contenciosos são aqueles que trazem contenda o tempo todo. E Deus vai julgar igualmente a todos no juízo, conforme o proceder de cada um. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. O homem que diz que a sua obra é justa, coloca-se a si mesmo como juiz no lugar de Deus, que diz que todo homem está errado. E a obra do homem é determinada por quê? Pela sua fé. É a medida da obra, né? O caráter das obras mostra o grau de fé que temos em Cristo. Se Jesus atuar em nós pela fé e ele usar as suas obras em nós, aí sim são as obras da fé. Mas se nós quisermos fazer as nossas obras não pela fé, essas obras não vão nos levar ao céu. Então, queridos, o simples professar não é o suficiente. Tem o quê? Que agir, tem que estar na prática. Né? Podemos nos chamar de cristãos, fingir guardar a lei de Deus, ter pena dos pobres pagãos, mas Deus classifica da mesma maneira como pessoas que falham em ter boas obras. Preciso que vocês entendam, nós não temos boas obras. A nossa justiça é como o quê? Trapo de imundície. Então, se você está usando um vestidinho longo, se você está comendo uma comidinha vegana, são boas obras? Ah, eu moro no campo, eu obedeci a Deus. São boas obras? Não. Isso vai te levar para o céu? Não. Vai ter muita gente de roupinha comprida, vai ter muita gente comendo só comida 100% vegetariana, ululando em agonia. E perdido. Completamente perdido. Aí vai se cumprir, mas Senhor, Senhor, eu preguei a sua vinda, expulsei demônios, fiz. Eu. Nós faremos, nós obedecemos, eu fiz. O que Jesus vai falar? Não. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apresentou as obras da lei, mas não apresentou a fé em Cristo que opera as obras de Cristo em você.
Então, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não é prerrogativa do homem julgar-se a si mesmo e concluir que a sua obra é justa. O que nos cabe é confiar unicamente na bondade e misericórdia do Senhor, a fim de que a sua obra seja feita em nós. É a obra que de mim procede. Então, Romanos 2, de 5 a 10, fala assim, 2 grupos. Vocês estão vendo que nunca tem ninguém no meio termo, ninguém em cima do muro? Ou nós estamos perdidos, ou nós estamos salvos. E os perdidos são, de acordo com o procedimento ou retribuição, contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes ao pecado, fazem o mal, indignação, ira, tribulação e angústia. Todos esses, tanto judeus como gregos, vão se perder. Mas se nós escolhermos o outro lado, que é estarmos salvos, vão perseverar em fazer o bem, Cristo operando em você para fazer o bem, vamos aprender isso, isso é a justiça de Cristo, Cristo operando em você para fazer as boas obras, procuram glória, honra e incorrupção, vida eterna, glória, honra e paz, a todos, ou a judeus ou a gregos. Só 2 caminhos. Por isso que Deus fala, hoje ponho diante de ti 2 caminhos, o da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Mas ele aconselha, escolha, pois, o da vida para que vivas. 1 Coríntios 15, 34 fala, acordai para a justiça e não pequeis. 1 Coríntios 3, 3 fala, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Por que nós somos carnais? Quando temos inveja, contenda, dissensão, ciúme, ruins suspeitas, não sois porventuras carnais e não andeis segundo os homens? Vocês estão vendo que esse pecado do coração nos torna carnais? E uma coisa é certa, Jones e Wagner, eles falaram uma coisa muito interessante, aqueles jovens pastores que pregaram na mensagem em Minneapolis, em 1888. Eles falaram o seguinte, que somente com a mente espiritual é que nós vamos compreender a mensagem da justiça de Cristo. Se nós consentirmos a continuar tendo a mente carnal, nós não vamos compreender essa mensagem que vai fazer a diferença entre viver ou morrer. Por isso que nós temos que clamar a Deus dia a dia, para que Ele coloque em nós a sua mente. E 1 Coríntios 4, 5 fala assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, Deus não faz acepção de pessoas na hora do seu justo julgamento. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês. Prestem atenção, porque é grave essa pergunta. Será que Deus vai punir os pecadores do mundo e preservar os pecadores da igreja? Tudo é pecado. Ah, mas eu faço parte da igreja verdadeira. Deus não faz acepção de pessoas. Fazer parte da igreja verdadeira vai te levar para o céu? Não. Pelo contrário, pode te tirar do céu, porque a igreja verdadeira ensina a verdade. E se ela ensina a verdade e você não segue, igreja, depois a gente pode entender o conceito de igreja, a gente sabe que igreja é povo, não um CNPJ, o povo de Deus, né? Então, se o povo de Deus tem a verdade e não segue, isso vai fazer a gente se perder. Então, por que o pecador de dentro da igreja vai ser salvo e o pecador de fora não? Deus seria injusto, né? Quem recebeu maior revelação serão os primeiros no juízo de Deus. É sério. Nossas boas obras, nosso bom proceder não nos garante salvação. E Deus considera a vida eterna aqueles que buscam glória, honra e imortalidade. O nosso Salvador Jesus Cristo trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. A vida e a imortalidade são 2 coisas diferentes. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Amém. Tem a vida eterna ou não? Amém. Tem. A vida eterna está garantida, aquele que crê no Filho. Mas vejam bem, todo aquele que crê tem a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Temos a vida eterna tão logo conhecemos ao Senhor. Conhecemos ao Senhor? Sim. Temos a vida eterna? Sim. Mas temos a imortalidade? Vamos ver. Porém, não podemos ter a imortalidade até que o Senhor regresse no dia final.
Então, no dia da volta de Cristo, vai ser conferida a imortalidade àqueles que receberam a vida eterna. Então, tudo já foi feito. Jesus já fez tudo, está tudo pronto, gente. Está tudo pronto. Então, os que pecam são filhos da ira. Nós não queremos ser filhos da ira. E os filhos da ira são filhos de quem? De Jesus ou de Satanás? Nós não queremos nada com Satanás. Jesus não quis nada com Satanás. Jesus falou, eu não tenho nada contigo. Você não tem nada de mim. E o pesar e a ira, a tribulação, a angústia alcançarão os que fazem o mal. Mas a tribulação e a angústia terão um final. Vai, povo meu, esconde nos teus quartos, fecha as suas portas sobre ti, esconde-te por um só momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. O que é ser escondido da ira? Escondido em quem? Em Cristo. É sob as asas dele, está debaixo dele, sob a proteção da justiça dele. Nós temos que nos apegar a isso. Aí a ira vai passar e não vai nos atingir. Amém. Lembrando que a ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. Mas o pecador que se agarrar no pecado vai sofrer a ira de Deus. Por isso, irmãos, que no julgamento que está acontecendo hoje no Santuário Celestial, né, a nossa igreja é distintiva com essa mensagem, é uma grande bênção a mensagem do juízo investigativo. O que Jesus está fazendo hoje no santuário é purificando o santuário, né, dos pecados confessados. Agora, o interessante é que em um momento tem que parar. Vai ter que parar de julgar. Por que vai parar? Porque aqueles que serão julgados como justos odiarão o pecado e não vão mais querer pecar. E Deus vai operar esse milagre de não fazer mais pecar. Porque se a gente continuasse pecando até a volta de Jesus, Jesus não ia sair do santuário. Não teria sentido. Verdade. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, ou bem ou mal. Romanos 2, 14 e 16 fala assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, tenta entender, isso aqui é um pouquinho complexo. Os gentios, ou os pagãos, ou os de fora, eles não têm lei, ou seja, não têm conhecimento da lei, e às vezes eles procedem de uma forma até correta. Por exemplo, uma sociedade que nunca soube que matar é pecado, nunca teve a lei escrita, os 10 mandamentos. Mas eles sabem, por exemplo, numa tribo indígena, que um não pode roubar a mulher do outro. Como é que eles sabem disso? Não é interessante? Sabe que não pode matar, ou se matar o outro fica triste. Por quê? Isso é o quê? Aqueles que não têm lei, mas por natureza, agem de acordo com a lei, não tendo lei. E servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No coração, testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Deus colocou luz suficiente no coração de cada homem, até dos pagãos, dos de fora, para levá-lo a conhecer o verdadeiro Deus. Portanto, todo homem que finalmente venha se perder é porque rejeitou a luz, que se tivesse valorizado, o levaria a Deus. Isso é muito sério. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Quem é que tem a lei? Nós. A nossa situação é mais grave ou menos que a dos pagãos? Muito mais grave. Muito sério. A lei é o padrão pelo qual todos os homens do mundo serão julgados. Mas o que significa guardar a lei? É guardar todos os seus preceitos. Nossa justiça deve exceder a dos fariseus, não apenas uma forma exterior. Se olha como o mandamento de Deus é amplo. Se odiamos alguém, nós estamos o quê? Matando. Não é uma coisa exterior. Vejam bem, se temos pensamentos impuros, estamos o quê? Adulterando.
Se tivermos um coração impuro, violamos todo o resto da lei. Tudo se torna um ato pecaminoso. Então é muito mais grave. Tenham eles a lei escrita ou não, todos são considerados pecadores. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por isso é dito que os pagãos não têm desculpas. E se eles, que não têm lei, são indesculpáveis, o que acontece conosco que temos a lei, sabemos o que temos que fazer e não fazemos? Somos muito mais indesculpáveis, né? Inexcusáveis. Então, se os pagãos sem lei não têm desculpa, quanto mais o que tem a lei não cumpre. Todo que peca, seja com ou sem ela, perecerá. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, qual é o segredo da vitória? Arrependimento, fé, submissão. É Senhor, me ajude na minha pequenez. Essa deve ser a oração todo dia. Me ajude na minha falta de entrega. Aumenta a minha fé, aumenta o meu amor por ti. Essa deve ser a nossa oração. Porque quando nós amamos a Deus, quando nós pedimos que Ele aumente a nossa fé, nós nos agarramos a essa promessa que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, nós seremos uns ramos viçosos, porque receberemos a seiva do Espírito Santo. Então, há estrita imparcialidade de Deus. Isto implica em estrita justiça. Os pecadores serão aniquilados. Vivam eles em terras pagãs ou em terras cristãs. Porém, ninguém será julgado por aquilo que não conheceu. Deus não castiga ninguém pela violação de lei da qual não tenha tido conhecimento. Então, gente, não importa a quantidade de luz que você tenha, mas o que faz com a luz que você recebeu. Então, isso é muito sério, né? Quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Então, Deus é a fonte da vida. A vida de Deus é justiça. Não existe justiça sem a vida de Deus. Se alguém rejeita Deus, aliena-se totalmente da vida, repele a luz e rechaça Deus, porque não há vida sem Ele, só com Ele. Então, os sem lei, que são os gentios, eles, de alguma forma, conhecem a Deus. O pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, sem lei perecerão. E os judeus, sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, são os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus. Mas se praticassem a lei, seriam justificados. Agora, vamos entender esse texto. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei serão justificados. Ué, está indo contra o que eu falei até agora? Como é que... Mas eu falei que se a gente praticar a lei, a gente não vai ser justificado. Como é que funciona isso? Cristo em nós, fazendo as obras dele em nós. Exatamente. Então, como assim, justificados pelas obras da lei? Deus tem apenas uma norma para aferir a situação do homem. Harmonia ou não com a sua lei, quando se ouve e se pratica. Então, o legalista tenta guardar a lei por ele mesmo. Ele só ouve. Mas o próprio legalista que acusa o outro, ele não pratica a lei. Mas a prática da lei é o ingrediente no ato da justificação? Sim ou não? A prática da lei é um ingrediente da justificação? Você é justificado pelas obras? Romanos fala assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus sobre todos que creem. Então a justificação é com lei ou sem lei? Sem a lei. Guardar a lei não nos torna justos, mas porque eu fui justificada pela fé em Cristo, é que as obras dele fazem com que eu guarde a lei. Amém. Vocês entenderam qual é a linha? Nós aprendemos errado o tempo todo. Aprendemos a fazer o melhor, aprendemos a dar. É ele que dá, nós só recebemos. Vamos aqui, olha, esse é o texto de Gálatas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Temos também crido que Jesus, Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo,
não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom. O que é um dom? Presente, é algo dado, é de graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Romanos 9 fala, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava o quê? A lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Não foi pela fé, e sim pelas obras. Nós vamos estudar em Romanos 10 mais essa questão de fé e obras. Em Romanos 2 fala assim, eis que tu que tens por sobrenome judeu, é o quê? Uma mera profissão de fé, e repousas na lei. Olha nós aí, gente. Quem tem sobrenome de judeu? Nós, a igreja verdadeira. Repousas na lei é o quê? Eu guardo os 10 mandamentos, eu tenho a lei verdadeira. Aquele lá de fora transgride o domingo. Não é assim que a gente fala? Ou transgride sábado e guarda o domingo. Não é isso? E olha como é esse que tem sobrenome judeu. Sabe a sua vontade, aprova as coisas excelentes, são instruídos da lei, é exatamente os cristãos professos, mas que tem um formalismo seco. A igreja está morrendo. Por quê? Formalismo seco. O que nós precisamos para a igreja reviver? A justiça de Cristo em nós. Então, todo aquele que se sente qualificado para ensinar o caminho do Senhor, ele até só tem sobrenome. Então, tem aquele que se chama judeu e tem aquele que é judeu, que é cristão, que é o verdadeiro. Então, o judeu aqui é o cristão, mas que aquele que não está em Cristo faz parte da sinagoga de Satanás. Deixa eu avançar aqui. Eu só queria mostrar aqui um resumo para vocês. Esse resuminho aqui. A lei exige de nós o quê? Justiça. Ela não perdoa. Mas não qualquer justiça. A lei exige a justiça de quem? Por que é a justiça de Cristo que a lei exige? Porque é a justiça o quê? Perfeita. Desde o nascimento até a morte. Então, a nossa justiça serve para a lei? O que a lei faz conosco? Condena. Condena. A justiça que a lei exige é a justiça perfeita de Cristo. Nós não temos para dar o que a lei exige. Ela não aceita a sua obediência. Isso é sério. Eu estou chocando vocês, né? Seguem a linha de raciocínio aqui, para não perder o fio. A justiça que a lei exige é a justiça perfeita de Cristo. Então, nós temos para dar? Não. Ela não aceita a sua obediência. Ela não aceita o seu melhor. Eu como melhor, né, Elisa? A lei exige isso. Ela aceita isso. Ela quer o comer melhor para toda a vida. É o que Davi aqui falou. A lei quer o perfeito proceder de quem? De Deus e não do homem. Estou mostrando aqui a exigência da lei, tá? Por mais que o homem tente fazer tudo certo, ela exige uma vida perfeita, justa e irrepreensível, do nascimento até a morte. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados de que forma? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Por isso que a Bíblia fala que não há um justo sequer, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Então é Deus que vai atingir em nós o seu padrão. Amém. O seu padrão de perfeição. E a palavra de Deus fala que o nome de Deus é blasfemado entre os professos cristãos. Será que eu estou perante o mundo blasfemando do nome de Deus pela transgressão da lei? Quem há que possa declarar-se sem culpa diante da lei? Aquele que não revela em sua vida o poder daquilo que professa é tão somente uma ruína à causa de Deus. E essa parte aqui eu vou deixar para amanhã, porque não vai dar para a gente estudar sobre a circuncisão e a incircuncisão.
Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: você não faz, você permite Cristo fazer em você. Não são as nossas obras, são as obras de Deus em nós. Nós temos que obedecer? Claro! Estamos excluindo a guarda dos mandamentos de Deus? De jeito nenhum. Porque sem a guarda dos mandamentos de Deus, seremos julgados pelas obras, né? Lembrando isso, pelo proceder. Mas é o meu proceder? Não, é quando Cristo atua em mim, ele vai proceder de forma perfeita. Então, quando Deus nos olhar, pecadores, indignos, miseráveis, pobres, cegos e nus, ele vai olhar a nós ou vai olhar o seu filho? Ele vai olhar o seu filho. E quando ele olha Jesus, o que ele vai falar? A Elisa é justa, a Elisa é perfeita. Ela cumpriu, eu peguei a Elisa aqui, para ela estar aqui na minha frente, ela cumpriu os requisitos da lei, porque Cristo cumpriu nela, Cristo cumpriu em nós. Essa é a mensagem que veio à tona em 1888 e que foi rechaçada pela igreja e que foi escorraçada. E é essa mensagem que está sendo levada de novo, está sendo levantada no meio do povo. E que é essa mensagem que é o alto clamor. Porque o alto clamor, ele é revelado na mensagem da justiça de Cristo. Então, nós temos a certeza que estamos agora vivenciando a chuva serôdia e o alto clamor. Amém. Que Deus nos ajude a fazer parte desse povo que vai alcançar, não com sua própria mão, mas Jesus vai alcançar a tua mão e te trazer cada um de nós junto dele em sua justiça. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender essa mensagem tão importante para a nossa vida. Vamos orar então, Senhor.